Olá, gente mais que boa. Tudo bem? Graças a Deus, né? Vamos continuar falando sobre as promessas impopulares. E aí você pode estar se perguntando, mas pastor, para que continuar falando sobre isso? Vamos falar sobre as promessas populares que traz para nós descanso, que traz para nós alegria. E aí eu digo para você, eu não posso deixar de dizer para você das consequências de uma vida sem Cristo. Enquanto você tiver fôlego de vida, você vai poder fazer o que quiser da sua vida. Mas você vai ter que assumir as consequências de uma vida sem Cristo. Você viver uma vida sem Cristo tem consequências para a sua vida depois da sua morte. E aí a gente vai ver mais uma vez essas promessas impopulares, algumas delas, né? O verso que a gente vai usar hoje é o seguinte: assim será no final dos tempos. Os anjos virão, separarão os ímpios dos justos e os lançarão na fornalha de fogo. Haverá choro e ranger de dentes. Está lá em Mateus 13, versos 49 e 50. Então, como eu disse, aqui, nesses dois versos, está mais algumas das promessas impopulares de Jesus. Esta série de promessas, elas intensificam o aviso que ele deu em nossa conversa de ontem, sobre a consequência do pecado. Hoje, nesses versos que nós lemos, vai revelar para nós a certeza absoluta e a extensão terrível das consequências do pecado. Em um mundo que deseja ignorar a eternidade e negar a responsabilidade, essas são promessas também impopulares. Todos os que morrem na culpa do pecado serão definitivamente julgados algum dia. É uma certeza absoluta. Um dia de responsabilidade está chegando. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Assim será no final dos tempos. Os anjos virão, separarão os ímpios dos justos. Aqueles, então, que morrerem antes desse dia também enfrentarão o julgamento. Está lá em Hebreus 9, 27, que vai dizer o seguinte: é designado que o homem morra uma só vez, vindo depois disso o juízo. O lugar do julgamento, meus irmãos, meus queridos ouvintes, do julgamento final para aqueles que não estão salvos, que não entregaram ainda a vida a Jesus, será diante do grande trono branco. Como diz Apocalipse, dos versos 11 até o verso 15, que vai dizer: então eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele. Eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante dele, diante de Deus, e os mortos não redimidos, foram julgados de acordo com as suas obras, pelas coisas que estavam escritas nos livros, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este julgamento é absolutamente certo e com uma extensão terrível, pois é eterna. A extensão desse julgamento para aqueles que não estão em Cristo também é eterna. O pecado é um crime espiritual contra Deus. O Deus que é vivo e verdadeiro, ele é eterno. Ele é o grande eu sou. Portanto, as consequências do pecado também são eternas. Assim, todos aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador serão lançados no lago de fogo e enxofre e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 10. O tormento final do inferno será a separação da presença de Deus por toda a eternidade. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, vai dizer o seguinte para nós: estes serão punidos com destruição eterna, desde a presença do Senhor. A certeza absoluta e a extensão terrível das consequências do pecado tornam as promessas que vimos ontem
que nós examinamos ontem, ainda mais críticas, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer. Está lá em Romanos 6, 23 e João, capítulo 10, verso 28. Não tenho dúvida, Deus é todo-poderoso. Ele é o Pai da eternidade. Deus é santíssimo. E diante dele eu sei que pelos meus pecados eu mereço julgamento eterno. Mas hoje eu trago o meu louvor e ingratidão pelo gracioso dom da vida eterna que eu obtive por meio da aceitação de Cristo Jesus como meu Salvador, meu Senhor e meu Rei. E mais uma vez aqui, eu termino a minha palavra dizendo que eu desejo que Deus me use para ajudar outras pessoas a conhecer a realidade que eu já conheço. Mas também não é só conhecer uma realidade de uma perdição eterna. Que elas conheçam também a possibilidade de vida eterna, de vida abundante. Que você possa pensar nisso e que Deus possa te abençoar.